Fala pessoal, muito bem-vindo ao Cultura Sinérgica, um programa que promete mudar totalmente o seu conceito sobre cultura e a sua visão sobre o mundo. Eu estou aqui com meu parceiro e apresentador Zeca. Não repara no nosso nervosismo hoje, né, Zeca? Que é o nosso primeiro dia, nossa estreia aqui nesse programa. Mas a gente já estreia com o pé direito, porque a gente está com um convidado muito especial, muito importante estar aqui. A gente fez questão que fosse o nosso primeiro convidado no nosso primeiro episódio, porque a gente vai falar muito sobre a cultura aqui caiçara, a nossa cultura aqui vicentina, que a gente tem muito orgulho e quer fazer com que nós, junto com os outros artistas aqui vicentinos, seja o protagonista da arte aqui na Baixada. Então eu vou pedir para ele se apresentar aqui, já dar suas credenciais. Fica à vontade, meu querido. Bom, antes de mais nada, agradecer o convite, uma honra poder estar aqui. Já era pra gente ter se encontrado aí a semana passada, mas com as condições meteorológicas aí a gente acabou tendo que adiar para hoje, mas é um prazer poder estar aqui com você, com o Vitor, com o Zeca, o amigo Brunão, que está aqui com a gente, e poder falar um pouco do que a gente tem feito aí pela cultura aqui da nossa cidade. A gente sabe aí que existem vários nichos aí, a gente dentro da secretaria, a gente tenta dar atenção aí para todos os segmentos aí do setor cultural. É isso aí. Salve, salve, galera. Zeca na voz. Uma boa noite para geral. Você que está nos assistindo ou nos ouvindo nessa noite. Curte, compartilha, ativa o sininho que a gente vai ter muita coisa boa para vocês, certo? Confesso que eu estava aqui ansioso com a nossa estreia, né? Era para ser a semana passada, infelizmente decorrente da chuva. Vocês sabem que a gente não pôde ter a estreia, então a gente está aqui hoje, né, com o secretário e com o nosso parceiro Brunão. Então já abro pro Brunão aí, eu sou suspeito a falar que é meu parceirão, né? Então abro aí a oportunidade de fala aí para você, Brunão, para se apresentar aí. Fique em casa, sinta-se em casa, mano. Valeu, gratidão. Salve a todos os telespectadores aí do Sinergicamente, nessa vertente da cultura sinérgica. Satisfação meu parceiro Lafa, Zeca e o Rafa. Ó, chega rimou, hein? Zeca! Pela oportunidade é a sinergia, de estar presente, né, cara? é a sinergia, literalmente. Agradecer aí a oportunidade de estar aqui presente também com o secretário Alexandre Chumbinho, gente boa. E a gente poder confabular, trocar umas ideias, a importância de um programa como esse aqui, ainda mais da nossa comunidade, né? Trazendo um artista da nossa região. Eu acho que tem tudo a ver conosco, né? Com o que a gente faz. Verdade. Satisfação, meu rapaziada. Legal. Então, para começar, a gente quer saber um pouco mais da tua vida, da tua trajetória. Conta mais pra gente aí, Chuvinho, como é que você chegou até a secretaria, como que foi um pouco da tua carreira aí, pra gente conhecer você um pouco mais. Deixar um abraço pro Rafa aqui, eu não acabei não falando. Legal. A gente aí que tem se falado aí pelo WhatsApp. Cara, o Alexandre é funcionário público de carreira, aí estamos quase 20 anos de prefeitura. Já transitamos em algumas pastas aí, como educação, esporte, turismo. Já coordenei o Procon aqui da cidade e ganhei de presente, cara, tá à frente da Secretaria de Cultura. Por que eu falo que eu ganhei um presente? Porque de verdade eu tenho levado dessa maneira, né? A gente conhecendo o trabalho que todo o setor cultural faz nas suas diversas áreas, a gente não imaginava o quanto a gente tem gente boa aqui na nossa cidade e que produz cultura na nossa cidade. Né? E quando eu cheguei, né, a gente fica às vezes, Bruno, um pouco assustado, né? Porque eu não tenho problema nenhum de falar que eu não sou do setor cultural, né? Então, assim, a gente tem experiência na parte administrativa, né, de gestão de uma pasta, e eu sempre me coloquei querendo ser o condutor para que as coisas acontecessem. E dessa maneira que a gente vem tocando a secretaria, tentando oportunizar que quem produz cultura na cidade, os fazedores de cultura da cidade, possam ter a oportunidade de ter o seu trabalho exposto, reconhecido e que tenha esse fortalecimento da cultura aqui na nossa cidade. Então, assim, o Alexandre é um cara que tenta ser prático, né, objetivo, e que a gente tenta dar, não dá, ou então vamos achar o melhor caminho para fazer. E tenho certeza que a gente avançou muito nesses meses que a gente está à frente da secretaria. A gente tem uma baita equipe muito competente, um pessoal muito comprometido com a cultura da cidade. Vocês conhecem alguma dessas pessoas, aí posso citar o próprio meu secretário adjunto, Gabriel Guerra, que é um batalhador. Conheço, cara, parceiro, salve Guerra. Cara, um prodígio aí, né? Trabalhou muito nessa questão da LPG, tá trabalhando agora muito também agora na questão
da Aldir Blanc, que a gente vai estar aí soltando logo mais aí os editais aí para poder contemplar os artistas muito aqui importante. da nossa cidade. Então, é uma equipe aí muito comprometida em poder estar sendo esse condutor para as nossas ações culturais aqui na cidade. E com sorte, né? Eu posso falar que a gente deu sorte, que a gente pegou um momento no cenário nacional de retomada da cultura. Sim, né? verdade. A cultura, ela ficou aí às sombras nos últimos anos, esquecida. E a gente teve a sorte de que nessa retomada do setor cultural a gente pudesse estar tocando a Secretaria de Cultura. Então por isso que eu falo que é um presente. Verdade. Tenho aprendido aí a cada dia, conhecendo a galera, conhecendo os diversos fazedores de cultura da nossa cidade. Não é uma tarefa fácil, porque todo mundo sabe que Imagina. numa cidade como São Vicente, onde tudo é prioridade, né? Então assim, fazer cultura e fazer gestão na cultura não é uma tarefa simples, porque a gente sempre fala num orçamento pequeno, então a gente precisa buscar parcerias, a gente precisa buscar emendas, seja de deputados estaduais, deputados federais, né? A encenação foi um exemplo disso, toda ela feita através da Lei Rouanet, que houve aí toda uma articulação para que isso pudesse acontecer novamente, sem dinheiro público, né, sem dinheiro público, poder voltar para a nova Orla do Gonzaguinha, né, como o maior espetáculo de areia do mundo. Então, assim, é esse tipo de ação que a gente, quanto gestor, que a gente precisa tentar promover, né, e achar caminhos. A gente tem aí a LPG, que já está numa fase aí de contemplar aqueles que vão ser habilitados pelo edital. Já vamos engatilhar novamente aí a questão da Aldir Blanc, também, que vai poder proporcionar aí para uma galera, bastante gente, poder colocar o seu trabalho na rua, poder, seja numa peça de teatro, seja num festival, seja na questão do artesanato, a gente vai poder aí contemplar aí os fazedores de cultura. Legal, fico feliz. A gente sabe que a cena de cultura, do que diz respeito à arte de rua, né, em São Vicente, fazer limonada não é nem com limão, é com a metade do limão ainda, né? E a gente sabe os desafios que a gente tem. Pelo menos, na minha opinião, o reflexo é muito positivo desse governo do Caio. A gente vê o esforço da galera. O Jefferson Cisaroli está muito presente por aqui também, no nosso bairro. Não só ele, mas como o Cocão, que é um dos vereadores que é daqui do bairro. A gente vê o esforço, né, para fazer acontecer. Mas a gente vê essa deficiência do orçamento da cidade, né? A gente sabe que é uma cidade que acaba ficando naquele dito popular, apagando incêndio, né? Mas eu acho que tem muitas pessoas boas aqui que querem fazer acontecer. Eu acredito que quanto mais a gente aumentar essa sinergia entre o pessoal para fazer essa corrente do bem, essa corrente de ação de pessoas que têm uma boa intenção, né? Eu acho que a probabilidade de acerto é maior. Mas, Brunão, você que também trabalha aí dentro da máquina pública, como é que você vê tudo isso, meu brother? Cara, assim, diversos aspectos, né? Se a gente for dialogar referente à questão do poder público. Nós estamos falando de cultura, então Sim. Vamos falar de cultura, né? A gente tem a gente teve, assim, o exemplo da nossa Semana do Hip Hop, no qual eu, Zeca, a Lucy, né, a Suzana, o Renato, fizemos um projeto e levamos adiante. E aí decidimos em comum acordo que a primeira pessoa que o primeiro órgão que a gente tem que conversar, dialogar é o poder público. Então a gente marcou uma reunião, fomos bem recebidos lá para o secretário toda vez que a gente pediu uma reunião com ele, não só com ele, mas com o Guerra também. A gente sabe das problemáticas, né? A questão que está a cidade em relação à calamidade pública, estado de calamidade pública. A gente sabe que tem... Estado de emergência financeira. Teve uma fase, né, da calamidade, depois virou emergência financeira, exatamente. E aí, em cima disso, a gente sabe que tem que ser investido nas prioridades. Então, assim, mas assim, quanto pessoa também, pessoas ligadas à cultura, vocês mesmos aí sempre chegam de alguma forma para ajudar, abrindo as portas dos espaços públicos. Então, ou seja, em relação à cultura, em relação à questão do hip hop, a gente vê que falta muita coisa, porém a gente sabe a situação da cidade, né? Então a gente até mesmo compreende essa situação, mas naquela esperança de no melhor momento, né, ter aquela visibilidade que merecemos por tudo que já fazemos e pelo que representamos, sabe, secretário? Uhum. A gente fala em questão de cultura, a gente sabe a amplitude que a complexidade que mas trazendo para a questão do hip hop, que é a bandeira que eu levanto, que eu defendo, né?
agora atualmente como delegado conferencista, representando a cidade de São Vicente na estadual, indo para Brasília. Isso. No dia 4, dia 5 de março, vou estar representando lá a cidade, então vou trazer bastante informação, pretendo, né, tá dentro dos conselhos com mais efetividade. Convido também o Lafa, o Zeca também a participar. Vamos estar junto nisso aí, cara. Das reuniões do conselho. Te levar no aeroporto lá de carro, né, Bruno? O Zeca sempre nessas enrascadas comigo. Eu sou o nunca me deixa na mão, meu irmãozão. Do rolê. E assim, em relação ao hip hop de fato, né, porque se não for abranger muito é bem mais complexo do que isso aí. Então, falando em questão do hip hop. E é isso. A gente sabe que a cidade aí, igual você acabou de falar na questão da Audi Blanc e da Lei Paulo Gustavo, né? Se eu não me engano, acho que a Lei Paulo Gustavo, o município recebeu um recurso 2 milhões e na PNAB, né, que é a Audi Blanc, 1.800 mil, né? Não, 2 milhões e 800 da LPG vai ser 2 milhões, quase 2 milhões e 200 agora da Audi Blanc. Da Audi Blanc. Pô, que legal. Interessante saber que tem recurso para a cidade. É um bom dinheiro para injetar, né? Exatamente. Mesma forma que a gente está falando da questão da cultura na cidade, também assim, eu gostaria de saber em relação a tanto a Audi Blanc como a Paulo Gustavo, o que a cidade vê como prioridade na questão dos trabalhadores, fazedores de cultura, e assim, se a cidade de fato tem um plano para a cultura, né, um plano na política pública da cidade, além dos editais, sabe, secretário, que é algo assim que eu sei que deve também apertar no seu coração. Como essa pergunta público, é muito importante. E a maioria das pessoas, quando vai falar de política pública, toca nesse assunto. Sim. Então, assim, as falas do Brunão vêm a calhar, porque o que acontece, né? A gente precisa pensar, quanto sociedade, o crescimento. No crescimento, envolve sempre as duas partes, né? A gente teve aí o exemplo da LPG, da Lei Paulo Gustavo, onde a secretaria fez audiências públicas, oitivas, fizemos clínicas para tirar dúvidas de todos, para ter a condição de apresentar um projeto para ser contemplado, né? Então, assim, na cultura, muitas vezes o recurso está ali, mas você precisa estar preparado para conseguir buscar aquele recurso. Isso, é verdade. Então, a gente também teve essa preocupação ao longo desse período de poder também capacitar e passar informação para quem produz cultura. Porque às vezes o camarada, vou dar um exemplo, o cara é um artesão lá, ele faz as coisas dele, mas ele nunca participou de um projeto, de um edital. Então, de repente, ele não sabe como elaborar isso no papel. Às vezes não tem a documentação, a gente sabe que é clichê entre os artistas. Então, assim, tenho que falar... Quem está preparado para escrever o edital, exatamente, a maioria das vezes aí o pessoal às vezes acaba achando então, que assim, eu acho que... E a gente sempre fala isso, Brunão, que a gente hoje, cara, a gente está de portas abertas para todo o setor cultural. Não tem como não falar com a Secretaria de Cultura hoje. A Secretaria de Cultura, hoje, ela tem portas abertas, tanto que o próprio edital da LPG foi construído numa comissão paritária com o Conselho e com a Secretaria, para desenvolver esses editais de forma transparente e justa, para que as pessoas pudessem alcançar esse recurso. E a gente fez todo o esforço para que todo mundo pudesse buscar esse recurso de forma justa, né, e igual. Como eu falei, com palestras de orientação, com informações, tirando dúvida. A gente tinha lá o Matheus, o próprio Guerra, Marina, tantos e tantos ali, tirando dúvida de quem estava montando o projeto. Olha, desse jeito, é desse assim que se faz. Então, assim, a gente precisa, e aí também, a gente quanto gestor, a gente precisa também falar para quem produz cultura. Gente, tá lá, vocês também precisam ajudar. Não adianta só querer chegar aqui no poder público e colocar a faca no pescoço, porque tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. E a gente sabe da dificuldade do fazer, né? Então, é um aprimoramento dos dois lados. A gente, quanto secretaria, quem faz cultura, né? Quem produz cultura na cidade, até porque, como a gente tem um orçamento baixo, a gente precisa pensar o quê? E aí onde eu quero chegar. Eu, quanto secretária e a nossa equipe, a gente quer poder levar as nossas formações culturais ao maior número de pessoas para poder ter uma iniciação, seja na área da dança, da música, do artesanato, do teatro. Esse tem que ser o nosso carro-chefe quanto secretaria. Oportunizar para aquela pessoa que não teve, de repente, a condição de ter a experiência de ter uma aula de teatro,
a experiência de poder ter uma aula de dança, É a capacitação ou aprender geral, né? a tocar um instrumento. Então, a gente, quanto secretaria, a gente tem que levar isso como o nosso carro-chefe. E aí, quando a gente fala daquele camarada que já é um fazedor de cultura, né, como vocês são, você no hip hop, você no grafite, nas artes plásticas, a gente poder dar condições para que esses recursos apareçam. Mas se a gente não cuidar daquele camarada, de você oportunizar, tirar um jovem, uma criança da rua, para poder aprender alguma coisa que lá na frente ela vai poder trazer aquilo como arte ou como profissão, ou como ser, de repente, aquela coisa que vai tirar esse garoto da rua, de repente, de um mau caminho, de ir pro caminho errado, Zé, entendeu? Aconteceu com nós, pô. Foi acontecer com nós. É o pontapé inicial de tudo. Então, né, a gente, cultura. quanto Secretaria de Cultura, a gente tem que encarar isso como o nosso carro-chefe. Sim. E todo o restante, quando a gente fala da Lei Paulo Gustavo, da Aldir Blanc, Lei Rouanet, parcerias, a gente vai estar sempre de portas abertas para construir isso. Mas sempre priorizando o quê? O oportunizar. Porque se a gente, quanto secretaria, não oportunizar o jovem, a experiência de poder ter o conhecimento de alguma arte, a gente vai estar falhando quanto secretaria. Então, a nossa meta agora para 24 é dobrar o número de atendimentos que nós tínhamos em relação a 2023, melhorar esse tipo de atendimento, dar mais qualidade, a gente ter a possibilidade de certificar essas pessoas. Então a gente está falando hoje aí de tentar alcançar um número de 1.200 pessoas atendidas pela Secretaria de Cultura. É um número relevante, né, que a gente possa nas diversas áreas poder oferecer. E aí eu não estou contando nem as parcerias que nós já temos, como o Projeto Guri. O Projeto Guri, hoje a gente atende aí quase 300 crianças aqui na área continental, na Escola Mário Covas, com um projeto de canto e coral, que é uma Legal. parceria junto com o Instituto Santa Marcelina, que toma conta do Projeto Guri. E nas oficinas culturais na área insular, a gente tem lá no prédio diversas turmas de violão, violino, vários instrumentos de corda que a gente dá a iniciação Bacana. à música através desse projeto. Então a gente está falando algo em torno aí de quase 1.500, 1.600 pessoas né? atendidas por esses projetos que a gente vai tocar o ano de 24. Legal. Eu acredito que aqui, se tratando da área continental, né? Vamos puxar pro nosso lado porque é uma coisa que está muito defasada aqui. Uma casa de hip hop, uma casa de cultura. Antigamente a gente tinha ainda capoeira nas escolas, tinha o judô, Os amigos das escolas, tinha as artes né? marciais, amigo nas escolas. Poxa, hoje em dia a gente infelizmente sente Escola da família e amigo da escola. essa né? falta, sabe? E a Zeca, gente vê, e eu vou te falar, não te cortando, cara, mas eu acho muito importante aproveitar o alcance que vocês têm. Isso é eu falo que eu falei que eu tenho quase 20 anos de prefeitura. A gente, quando abria uma escolinha de futebol, hoje é segunda-feira, a gente abriu a escolinha, matrículas abertas para a escolinha de futebol. Esgotava. No dia seguinte acabou. Verdade. Hoje, se você abrir uma escolinha de futebol, você vai ter que caçar no laço para você ter os alunos lá. Então, a gente precisa, dentro do que cada um faz, conscientizar esse jovem. De Saber que, chegar neles. como- fazer o esporte, Exato. fazer uma atividade, seja ela cultural, ou seja ela qual for, cara, que ele precisa ter algum caminho. Hoje, infelizmente, eu vejo uma juventude muitas vezes alienada a um celular, Exato, a um né? game. A geração Não Z, que, né? e a Tecnologia. gente sabe que hoje, tem galera que vive aí do game. Verdade, sabe? né? Os E trabalhos profissões. futuristas, né, são Mas, os cara, programadores, eu tenho um né? netinho de 2 anos. Se eu deixar o meu celular com ele, ele vai ficar 2 horas pendurado no celular. Então, pra mim, pode ser cômodo. Pô, ele vai estar lá, não vai estar me perturbando. Cara, mas a gente não pode pensar assim. Inclusive, você vai ser avô de novo, né? De novo. Vem aí o Gregório, né? Vem que aí Deus o Gregório. abençoe, O Gregório. Isso aí. Legal, tá nada. Olha, eu acho que dentro disso tudo, qual que é o maior desafio dentro da Secretaria de Cultura na nossa cidade de São Vicente, atualmente falando assim? Qual é o maior desafio que tu encontra lá? Cara, o maior desafio que a gente tem é você tentar entregar um bom produto com pouco recurso. Então esse é o maior desafio. Então por isso, quando a gente tem uma equipe boa e comprometida, a gente começa a achar as soluções. Então a gente está buscando essa solução para esse curso de formação que eu tô te falando agora. Que é o principal, Que é o né? principal, que para mim tem que ser o nosso carro-chefe. A gente está tendo a sorte dessa retomada do setor cultural a nível federal, que você tem aí uma LPG, vai vir uma Aldir Blanc, que vocês
que produzem Fora a construção cultura na nacional cidade. toda que está sendo Exato. criada agora, né? A gente vai abrir novamente agora, provavelmente agora já meados de março, começo de abril, a gente vai fazer o nosso circuito cultural, né, que a gente pode cadastrar artistas da cidade para fazer apresentações, seja na área de dança, música, capoeira, hip hop, que a gente possa ter a condição de pagar um cachezinho por essa apresentação. Isso muitas vezes faz toda a diferença. Com certeza. Né? Então, assim, a gente acaba criando algumas ferramentas longe de ser o ideal, Zeca, mas é também, às vezes, um incentivo para aquela pessoa. Eu sempre, às vezes, cito né? o Djalma, que é um camarada que ele toca ali com a Padre Anchieta, com a Frei Gaspar ali no Banco do Brasil. O saxofonista. O cara é uma figuraça, Ele cara. é Então, top, assim, ele faz veja, a feira. Verdade. então esse cara, ele já fez algumas apresentações pela Secretaria de Cultura, porque ele se credenciou pelo circuito cultural. Né? Então ele foi lá, apresentou um projeto, foi habilitado o projeto e hoje, quer dizer, às vezes, porra, Djalma, vai ter um evento assim assado, eu tô precisando te chamar pelo circuito. Ele já tá habilitado, porque a gente, quanto setor público, a gente tem que ter um mecanismo legal para fazer. Vamos supor, o Brunão chega para mim, pô, Alexandre, eu quero fazer um evento de hip hop e tal, mas ó, eu vou ter que pagar o grupo tal. Eu não tenho um mecanismo legal para fazer isso. Então, a gente, enquanto secretaria, a gente precisa buscar os recursos e os mecanismos legais para poder fazer. Então, às vezes a pessoa fala assim, não ajuda, não faz. Porque a gente lida com dinheiro público. Não é que nem vai o setor privado, eu quero comprar 50 blocos ali no material de construção, eu vou lá e compro e acabou. Se eu quiser comprar, que nem vou dar um exemplo do multi, eu comprei agora, a gente comprou, acho que foram 8 ou 9 telhas que precisa trocar lá do multi. Tem todo um processo para essas 8, 9 telhas chegar no multi. Aí abre um processo com 3 orçamentos. Você tem que fazer uma solicitação de compra que vai para o departamento, que vai fazer a burocracia te impede que seja executado com mais rapidez. Eu pedi essas telhas, a gente fez a solicitação dessas telhas em novembro. Elas foram entregues ontem ou anteontem, na sexta, foram entregues agora. Aí eu vou ter a condição de arrumar. Então, assim, a gente não tem a celeridade que a gente gostaria de ter no poder público, não funciona assim. E as pessoas precisam entender como que isso funciona. Né? Porque às vezes é muito fácil criticar ou apontar o dedo, mas a pessoa precisa entender o que é uma máquina pública. Eu acho que não está lidando, eu não estou lidando com o meu dinheiro. Eu acho que a chave. Sim. Eu acho que a chave principal disso tudo a gente tende a entender que é a formação. Sim. O artista precisa estar formado para saber escrever os projetos certo. Isso. Saber como que tem que fazer. Tem que ponderar o artista da cidade, né? Ter o norte, né? Ter o norte para poder. Na verdade, eu acredito que o artista ele já tem que estar bem mais antenado, principalmente o pessoal que é da velha guarda, digamos assim, que a gente tem muito respeito, inclusive, mas que eles precisam entender que geralmente é o pessoal da velha guarda que fala assim, pô, o pessoal que tá chegando agora tá tendo prioridade e tal, não sei. Mas às vezes a gente vai tentar incluir essa rapaziada em algum tipo de ação que envolve o poder público, e aí, às vezes o cara não tem um MEI, que às vezes a gente que isso. Aí já esbarra aí, né, secretário? E aí fica muito difícil. Então, a gente sabe que para lidar com o mecanismo público já é demorado, já é burocrático. Então, a gente sabe que o mínimo que o artista precisa ter é toda essa documentação já em mãos, né, para conseguir, pelo menos, cobrar, né? Então a gente sabe que é o mínimo, né? E assim, a gente, do que diz respeito à cultura de rua, mais uma vez aqui eu tentando puxar para o meu lado, porque é o que a gente vivencia, né? O que eu vivo, né? A gente sabe que a cidade ela é um pouco fechada no que diz respeito a, por exemplo, liberdade artística. Eu vou falar aqui porque esse tema, se eu não falar, o pessoal vai me cobrar. Então, assim, durante muito tempo a cidade ela foi pintada muito tema colonial, muito retratando sobre o descobrimento do Brasil, as caravelas e Martim Afonso e a Índia Bartira. Primeira cidade, né? Sim. E tudo sempre foi pautado dentro disso. Então, acredito, a minha visão de artista é que a cidade ela precisa pelo menos ter esse olhar mais futurista e confiar no artista da cidade também, porque
a gente que está chegando agora, a gente já, com certeza, a gente já tem essa ferramenta que inclusive foi falado aqui, é o celular, a tecnologia, a gente já está antenado, a gente consome muita coisa. E eu digo por experiência própria. Tem um muro ali no Tumiaru, aquele murão ali, de frente pro ponto, em frente do lado ali do Elber, balada ali do Santo Bar. Murinho é um BO, né? Rapaz, aí Tem vários grafites. eu tenho um projeto ali para fazer um mural lindo ali, queria deixar para a cidade mesmo, para tentar trazer, né, os olhares de fora, porque quando a gente fala de arte, quando a gente fala de cultura, de rua, querendo ou não, Santos. A gente tem sempre referência de Santos, porque Santos abre realmente a porta para os artistas se expressarem da maneira que acharem melhor, entendeu? E aí, coincidentemente, eu recebi uma mensagem do pessoal de lá de dentro: Vitor, a gente tem interesse em fazer o muro assim, assado, legal. Falei, pô, legal, melhor ainda, já tenho a ideia, já quero fazer, vamos fazer. Preparei todo o material, fiquei até tarde fazendo o layout, fomos para a reunião. E aí a gente fez a reunião, nossa, que lindo, que bonito, caramba, era isso e tal, não sei o quê. Aí, depois a gente esbarrou justamente nesse problema, que é o quê? Não, cara, aqui a gente sabe o que acontece, a gente queria fazer Martim Afonso, como se fosse a história romântica do Martim Afonso. Mas no muro do Tumiaru? No muro, cara. No Tumiaru? Do Tumiaru, porque assim, o que eu propus, eu ainda fiz uma mescla com alguns elementos que representam, inclusive, a aldeia que tem ali na cidade. Paranapuã, né? Isso. E aí eu fiz eu queria trazer um painel multicultural de etnias diferentes, justamente para a gente já trazer essa alusão de que São Vicente está aberta para novas ideias. Uhum. São Vicente já não está preso tanto na questão do colonial, né? Isso. Em si. E aí eu vejo que tem muita resistência, acredito que eu não vou saber, nem gostaria de citar nomes porque é deselegante, mas eu vejo essa resistência do pessoal, que eu não sei se é uma coisa pragmatizada, né, dentro da secretaria ou dentro da própria prefeitura, mas que eu tive a oportunidade de conversar com o Caio, numa das entregas da Praça do Skate ali, Praça da Juventude. Eu fiz ali a pintura junto com muito legal. Com o artista Caio, um amigo meu também. E aí eu perguntei para ele sobre essa questão. Ele explicou, né, que, por exemplo, quando ele vai buscar recurso, seja do governo do estado, enfim, ele quer levar um projeto que mostre para o pessoal o que é São Vicente, né? E aí ele quer contar essa história através justamente dessa narrativa. E aí eu expliquei para ele, eu falei, a gente consegue fisgar mais os olhares, trazendo justamente o oposto, né? Isso, cara, o contraste justamente do óbvio, né? Então, justamente eu queria deixar aqui para ti, que é o secretário de Cultura, que passe essa mensagem, que dissemine muito mais lá dentro, de dar essa liberdade para o artista aqui da cidade, expor seu trabalho. A gente sabe que vertentes a gente consegue lidar ali, a gente sabe que tem artista de várias vertentes. A minha vertente dialoga muito mais fácil com o poder público, né, que a arte ali mais bem tecnicamente apurada e tal, mas a gente quer deixar essa lacuna aberta para que outros artistas que tá chegando, que tá querendo experimentar também, tenham essa liberdade, entende? Cara, eu vou falar para ti, assim, entendo e respeito o teu ponto de vista, sabe assim? E veja, não há essa resistência, no meu modo de ver. De repente, acho que a gente precisa pensar em possibilidades. Onde que a gente poderia ter esse contraste A questão não é valorizar que são o que a gente tem da era colonial e tudo e tal. Tem muita gente que critica a encenação, né? Porque se dá muito valor para a encenação e tal. Mas, cara, a encenação, ele é o maior produto que ratifica que São Vicente é a primeira cidade do Brasil. Sim. Então a gente não pode esquecer esse fator, que é o que de verdade ratifica isso. São Vicente é a primeira do Brasil. Além de ser o maior teatro. É isso. Então, assim, né? A gente tem que, de forma inteligente, entender de preservar a história juntamente com o que se apresenta de novo. Né? E eu tenho falado isso e falo, Vitor, que não existe essa resistência,
A gente, no ano de 23, nós fizemos as encenações nos bairros. Eram 4 módulos. Os itinerantes, né? E esses 4 módulos apresentaram a encenação do ponto de vista de quem produziu o espetáculo. Né? Então, e cada um teve ali o seu modelo de apresentar. Vou te dar o exemplo dessa última encenação. A gente tratou a encenação como nunca se havia tratado anteriormente, de mostrar que existem outras verdades nessa chegada de Martim Afonso à nossa cidade. Quando a gente fala, né, da questão dos indígenas, da questão dos escravos, né? Então, assim, as verdades foram contadas ali, né, de forma inteligente, mostrando a diversidade. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir. Quando você coloca lá um PCD, uma mulher, um indígena, um trans, um negro, que se recusam a ser o Martim Afonso, isso tem uma simbologia por trás disso. Né? Então, assim, isso nunca foi abordado dentro de uma encenação. Mas, ao mesmo tempo, a gente quer preservar essa encenação para quem for assistir se divertir, sair de lá feliz e ratificando sempre que São Vicente é a primeira cidade do Brasil. Então tem essa questão histórica. Estamos falando de uma cidade que está aí à beira de se completar 500 anos. Sim. E ao mesmo tempo a gente precisa trazer o novo. E o prefeito é um entusiasta dessa questão do grafite em especial. Sim. Ele é um cara que ele fica vendo os locais, pô, a gente podia fazer... Ele é louco para fazer um painel ali naquela linha amarela ali que dá pro... a gente tava com esse projeto aí também. Então, assim, os namorados lá estavam pichando direto. Falei, Caio, vamos ele é um entusiasta nisso. Então, assim... E não existe ali um engessamento, que tem que ser indígena, que tem que ser Martim Afonso. Eu acho que tem espaço para a gente solidificar o fator histórico que a cidade tem, né? Que é de ser a primeira cidade do Brasil, mas ao mesmo tempo trazer essa modernidade dos tempos atuais. Ele é fã do Cobra, ele é fã de outros grafiteiros aí renomados, assim, e ele é um entusiasta nisso. Ele sempre fica nos cobrando, pô, será que a gente não consegue via PROAC algum projeto para grafite que a gente não... Então ele gosta muito dessa arte. Ele chegou, tem aquele prédio que fica da biquinha. Eu falei assim, meu prefeito, mas esse aqui é um prédio particular, a gente precisa conversar com os moradores. Ele tinha uma ideia de colocar um baita painel bonito ali. Voltei para São Paulo. Teve essa possibilidade aí do Cobra ter vindo pintar aqui, fiquei sabendo. Então, quase. Então, assim, ele é um entusiasta nisso, né? Eu acho que assim, talvez a gente precise estreitar mais, trocar mais ideia e ter essas opções de que maneira a gente pode incentivar para quem já faz e para quem quer fazer. Né? Quando a gente fala nas formações, entra também o grafite, entra também, né, a pessoa poder expressar a arte através do grafite. Mas não existe, não leve que existe esse... paradigma ali. Que não, pelo contrário. A gente, sabe, acho que a gente precisa buscar ter esse toque. Quando a gente falou aqui, antes de começar, do multi ali, né, assim, quando a gente fala em grafitar um espaço público, não é simplesmente vai lá e faz. Né? É diferente você pegar um muro que alguém pode fazer aqui e tal. Mesmo para essa pessoa, você vai falar o que você vai fazer lá. Eu vou fazer isso, tem todo o planejamento em cima do que... Então, ali, aquele trecho que a gente fala ali, da Praça 22 de Janeiro, a Vila de São Vicente, Praça da Biquinha, Praça Tom Jobim, onde a gente realiza ali a encenação, ela tem um significado histórico ali importante, né? Que sempre vai ligar muito à fundação da Vila de São Vicente. Né? Não que a gente não possa pensar em inovar. Eu acho que sim, dá pra gente pensar. Né? De repente a gente tá falando aqui de fazer um grafite que você vai me propor lá e a gente sempre conversa com todo o setor, né? A gente não toma uma decisão unilateral. Né? Acho que a gente tá aqui, prefeito, secretário, as pessoas que fazem, temos essa ideia aqui. A gente sempre tem esse diálogo aberto com todo mundo. Eu acho que recentemente foi feito um painel ali e que acho que vai ser feito um outro agora, que foi para homenagear os agentes da área da saúde pelo período pandêmico que nós fizemos. Então foi feito um mural ali do lado do Paço Municipal ali, homenageando
essas pessoas que, pô, de verdade foram heróis aí, Heróis, né? da pandemia. Fez, né? Foi. Assim como o Rico também fez ali na... O Rico faz uns trabalhos muito bacanas. No Poliesportivo Luiz Gonzaga. Agora, pegando um gancho aqui, achei interessante a fala do secretário, falando do desafio de entregar um produto bom com pouco recurso. E aí também achei interessante o cruzamento assim, de ideia que o Vitor trouxe também, a questão da valorização dos artistas da cidade. E aí eu vi que você também está na questão da encenação. E acho que foi uma tríade ali que deu jogo, e aí eu queria poder pegar gancho nessa questão também. O que acontece? A gente vê que a questão da narrativa, né, da encenação, ela é muito complexa. E aí, em cima do que vocês falaram, também tem a plataforma que fez um trabalho, apresentou, inclusive acho que foi no Gilson Paul, se eu não me engano, que eles vieram e fizeram uma... Não, foi no Pacífico. Foi no Antônio Pacífico, do Gilson Paul, acho que teve uma Foi o grupo outra... do Jair que você tá falando, né? Isso, o grupo do Jair Moreira. Foi no Pacífico. Um salve meu parceiro Jair Moreira, Thaí Muniz. E assim, eles fazem uma narrativa bem contundente, né? Contam uma história totalmente diferente, que é a história que a gente tem como original verdadeira. A gente sabe que é um produto, assim como você, secretário, que é progressista, tem uma visão em relação à narrativa, que tem que ser contada em diversos aspectos, abrangendo toda a diversidade. A gente sabe que tem produtores que têm um pensamento mais conservador, que prefere priorizar a narrativa colonialista, né? A gente sabe, eurocêntrica, porque na veia dele tem aquele sangue português, italiano, enfim. E aí ele quer contar daquela forma, mas também esquece que tem toda aquela, né, toda a narrativa, toda a historicidade do pessoal que está ali do Xinxová, que veio para cá para uma encenação e criou aquela problemática, mas aí a terra é deles, né, por direito antigo. Então a gente vê que a cultura não é somente uma expressão artística, não é só um conjunto de expressões artísticas, mas a gente sabe que são políticas públicas também culturais, que resplandece e garante vida, né? o direito da arte, né, do ser humano fazer arte. E aí, entrando também no nicho da encenação em si, a gente, assim, eu vejo que você falou várias vezes a questão das danças, né, danças urbanas, né? As danças urbanas contemporâneas contemplam a questão do hip hop dentro do break, dentro da dança de rua, né, dentro do cramp. Inclusive está dentro das Olimpíadas agora, desse ano, né? em Paris. Pela primeira vez. Pela primeira vez. Então, ou seja, assim na cidade a gente tem referência da dança de rua, Atmosfera, que é uma lição do Cardoso, tem uma baita história de vida. Conversei com ele semana passada. Sim, e eu converso com ele sempre que eu vejo eles dedicado aí nos eventos de hip hop aí, ó. Inclusive, quero agradecer ele que veio lá dos Estados Unidos, as pessoas olham para ver se é de real mesmo, porque que é daqui do Brasil não tem essa saliência, né? Então, como ele trouxe ele lá, pô, mano, daqui é gringa, hein? Pá, amigo Alessandro, satisfação. Também Batalhador aí no segmento, né? Guerreiro, também do Guerreiro, Crump, né? O Val, que é do Projeto K, salve Val, professor da minha filha, do Crump. O próprio Jorge Paixão, que é o palhaço que faz o que do Racionais MCs, mora aqui em São Vicente, irmão do Criminal D. Salve Jorge Paixão. Anderson, né? A gente pode falar em inúmeras pessoas, o próprio vovô do break, que você já viu, que é o Carlinho da Red Crazy Crew, irmão do Guinho, faz umas apresentações ali na linha ali no VLT. E assim, a gente tá falando todos esses nomes por quê? Porque são referências nacionais e internacionais da nossa cidade. E aí, levando para a questão da encenação, que sempre cruza na questão dos artistas da cidade. Eu não tive a oportunidade de ir esse ano, por causa que eu estava viajando, mas consegui apreciar pela Santa Cecília, que foi o último episódio lá, que foi na Santa Cecília. E aí eu vi que também tinha um grupo de dança lá. E aí fui procurar, né? O hip hop ali, pá, caramba, legal, achei bacana. Mas o grupo era de Santos, o grupo, né? O grupo de Santos, exatamente. Aí eu procurei, poxa, aí vem aquela indagação. Por que um Alisson Educador, um grupo do Val, um grupo do Anderson? Eu sei que tem N fatores. Eu tenho quase certeza que você deve ter convidado. Eu sei que também deve ter N fatores que influenciam na escolha. Né? A gente sabe, eu faço parte do poder público, já participei de várias decisões e sei como influencia. Então a gente tem que dar uma prioridade para olhar para essas pessoas que fazem um trabalho, que pagam seus impostos, moram na cidade, pagam seus impostos, quer ver o retorno. E aí justamente na cultura não de priorizar, né? Exatamente. E aí não só falando deles, né? Falando de mim mesmo também, usando aqui como exemplo. Eu vi também lá que tem um cantor de funk, o MC cantou um funk da hora lá, bem animado, de tua plateia. Da hora. Mas tem o Bruno Mendes Sagaz, poderia estar fazendo inclusive rap. fez um funk falando da encenação, né? Autoral, Já cheguei a participar. Ficou muito legal. Ficou muito bom. Isso aí, nesse sentido mesmo. Eu sei assim, da mesma forma que tem esse MC, da mesma forma que tem esse grupo de dança de Santos, esse MC que veio de São Paulo, tem artista de nome, de peso aqui na nossa cidade, e vocês sabem muito bem disso, né? Então, ou seja, quando você fala nessa questão de fazer o circuito na cidade, cadastrar, né? Então, assim, eu quero desejar aqui imensamente que
que, como é que eu posso dizer, que essa conjuntura política se permaneça, né, que você possa ficar nesse cargo e assim como o nosso prefeito Camargo seja reeleito e você permaneça para dar continuidade no que está sendo feito, porque eu sei que quando troca um secretário, troca toda uma visão de projeto, troca toda a sistemática de trabalho, de cultura. Então, assim, em cima do que o próprio Lafa falou, eu quero ressaltar, né, que dê essa prioridade não somente ali para poder se apresentar nos eventos que vai ter nos bairros, nas mediações, mas que tenha nesses eventos que tenha uma visibilidade maior, até mesmo internacional, sabe? Eu tenho certeza que se chamar esse pessoal para trocar uma ideia, assim, eu tenho uma missão comigo de unir o hip hop. Eu não quero só a batalha de rima, o Brunão cantar um rap, o Zeca apresentar, o Lafa fazer um grafite. Eu quero que o Bruno canta o rap, o Zeca apresenta, o Lafa vem fazer o grafite, o Alessandro dança de rua, o Jorge fazer o break. Para quê? Para que as crianças vejam aquele ali, assim como nós, ser fisgado por alguma dessas artes e ser menos um na boca de fumo, menos um no tráfico ali. Que é o real sentido da gente fazer a cultura. Que o hip hop representa isso, nasceu dessa mediação de conflito. Então, deixo aqui, secretário, como munícipe, como artista e fazedor da cultura aqui na nossa cidade, que dê nas próximas oportunidades, dê essa visibilidade para os artistas da cidade, né? Olha, Brunão, em cima do que você está falando, e respeito aí a tua opinião, né? A gente tá aqui para agregar e eu acho que toda crítica construtiva ela sempre é muito bem-vinda. A gente fez aí uma encenação, a 41ª, em um tempo recorde de 40 dias, cara. 40 dias do primeiro ensaio ao primeiro dia do espetáculo no dia 19 de janeiro. Então, assim, foi rápido, uma fácil loucura. Vocês não têm ideia do que é fazer um evento dessa dimensão em 40 dias. Por quê? Como já foi dito, né, foi tudo via Lei Rouanet. Nós tínhamos um projeto que era de 4.700.000, a gente conseguiu arrecadar aí um pouco mais de 50% do valor total, mas que dava a condição da gente fazer o projeto. Né? E veja, vocês são fazedores de cultura. Né? Infelizmente, Bruno, a gente não vai conseguir agradar todo mundo, é impossível. É impossível, porque é muita gente. Né? E aí eu vou fazer um comparativo. Todo ano você tem um especial do Roberto Carlos, correto? Certo. E no especial do Roberto Carlos, todo ano são artistas diferentes que são convidados a participar. É lógico, Brunão, que a gente, numa edição, a gente não iria conseguir contemplar todos do setor cultural aqui de São Vicente. Mas eu te garanto que quase 90%, né? Aí você tira lá a questão dos atores convidados, né? Que é importante porque também atrai o interesse do público em assistir. Todo o restante, toda essa engrenagem movimentou São Vicente. Não. A gente teve aí um grupo de hip hop, o D13, que veio participar a convite das diretoras, da Sabrina, da Geisa e da Carol. Mas tivemos o Luigi, Maria Tornatori, Bola, Rino, todos da cidade fazendo papéis importantes. O Léo, o PCD, que fez um personagem importante. O Christian Malheiros, que foi um ator convidado, mas que saiu aqui do bar. Marisol. Quadrilha Junina, estava lá o tio Anjo e Angel. Tava. Agora qual era? Agora. Mais duas quadrilhas, agora fugiu o nome das outras duas. Mas quadrilhas aqui da nossa cidade. Alunos da Rede Pública Municipal de São Vicente. A banda especial aqui de São Vicente, que são alunos, né, que fazem um trabalho musical e são especiais. A gente até deu o uniforme que eles se apresentaram na encenação. Mexe com a economia local, Brunão. As camisetas foram feitas com um camarada que é aqui de São Vicente. Os lanches comprados pro grande elenco foram comprados de empresas aqui de São Vicente. Então, assim, você mexe você mexe com outros setores de atividade econômica. Então, é lógico que sempre vai ter, e acho justo você estar comentando... Porque tu puxa pro hip hop, porque é a minha cultura... Porque também é uma preocupação nossa, né? E a gente, lógico, a gente quer sempre aperfeiçoar e melhorar.
Sim. Né? Não achem que a gente terminou esse momento da encenação e não bate na nossa cabeça, pô, a gente poderia ter feito isso diferente, podemos melhorar aqui, podemos dar um jeito sempre aqui. vai Até ter, porque né? aparece as problemáticas. Mas se não tiver, aí que tá o problema. Se não tiver, Mas assim, cara, eu te digo de coração aberto, você sabe como é que eu levo a minha vida dentro da vida pública. Cara, é humanamente impossível a gente agradar todo mundo. Sempre vai ter alguém que vai falar assim, poxa, não convidou A, não convidou B, não convidou C. É difícil, cara. Eu fiz aí um paliativo aí com o Roberto Carlos, porque assim, cara, num próximo ano, né, numa próxima encenação, a gente de repente vai estar falando de outros agentes ali. Sim. Que não tiveram a oportunidade de estar na 41ª, mas vão estar na 42ª, né? E depois na 43ª vai ser uma outra galera. A gente tem que entender que passa também um pouco pela cabeça de quem está fazendo a direção. Você deu um exemplo perfeito do Jair, cara, que fez um dos módulos da encenação. Ele foi contemplado através de um edital da prefeitura e elaborou a encenação na visão dele, criou artista. Um jogo, né? E veja, em nenhum momento a secretaria criou alguma ingerência. Jair, não, tu não pode fazer isso. Jair, não, diminui isso aqui. Jair, não, isso aqui eu não quero. Isso não existiu. Ele teve total liberdade de expressão artística do que ele queria levar de mensagem. Ele teve toda essa liberdade. Ele não foi polido em nada pela secretaria ou pelo governo, por qualquer coisa. Ele teve total liberdade naquilo que ele imaginou quanto à encenação, do que ele queria propor e da mensagem que ele queria levar. Então eu tenho lá 3 diretoras. Eu, quanto secretário, a DESAF, quanto a instituição que executou, a gente precisa, de forma ética e respeitosa, também respeitar a cabeça e a ideia dessas 3 diretoras. Então, porque senão não precisa ter diretor. Sim. Né? Se eu não vou confiar no que elas vão entregar quanto encenação, elas não teriam que estar lá. Não teria, né? Eu preciso também dar essa confiança. E aí, volto a repetir, é lógico que a gente vai ter aquela questão que é impossível você agradar todo mundo num único espetáculo. Né? Então, assim, é lógico que vai ficar, de repente, pessoas boas que poderiam estar dentro. Mas que nada impede de estar dentro na próxima, gente. Sim, né? Foi só mais uma edição. A gente está falando de 41 edições, sim, vamos para a 42ª. E quantos diretores já passaram? Quantas pessoas, quantos grupos de dança já passaram em 1, 2, 3 edições, depois voltam. O Bola mesmo, que trabalha com a gente lá, ele ficou afastado 3, 4 edições, voltou, sendo o Rei Dom João lá, cantou, sim, Bola cantando, sofando o Bola, o cara sensacional. Cortar, mas já cortando Bola, ele sabe disso, participei, eu presenciei e apreciei uma peça de teatro dele que ele fez de 3 horas. Ele decorou a fala de 3 horas, mano. Eu falei, assim, cara, que esse mano é fantástico. Só a gente... Presidente do conselho, hein? Presidente do nosso conselho. A gente mais quer acertar do que errar, né? Então, assim, a gente tenta sempre... eu falo que eu não vou errar por omissão, né? A gente que tá fazendo gestão, a gente tem que tomar as decisões. E... a gente torce para que, na maioria das vezes, a gente acerte. Sim, pegue pelo excesso. Mas, assim, é lógico que a gente sempre tenta se corrigir, a gente sempre tenta fazer uma reflexão do resultado final que a gente alcançou. Eu estava falando com o Vitor agora da Feira de Artes Plásticas, que começou de uma forma sem grandes expectativas, que foi um sucesso, a galera adorou. Né? Já convidei o Vitor a participar da próxima. Vai estar lá. Em 15 dias, né? 15 dias na Vila, ficou muito bonito. Então, quer dizer assim, a gente abraça as causas, entendeu? É lógico, muitas vezes a gente vai errar, muitas vezes a gente acha que vai alcançar um objetivo e de verdade, às vezes esse objetivo não foi alcançado, mas sempre tentando. E quando eu falo pro Brunão que as críticas, desde que sejam construtivas, elas sempre vão ser bem-vindas. Tem que ter algum tipo de embasamento, porque se eu chegar lá e tacar e ir embora, fica muito fácil. Veja, a gente sempre tá com esse diálogo aberto, a gente foi indagado, não, por que se gasta tanto com infraestrutura e menos com a classe artística? Não é quase meio que por uma obviedade. Certeza. Porque se você, A gente estava falando aqui agora... Se a gente quer fazer um espetáculo para atender 5.000 pessoas,
né? A gente tá falando de uma baita estrutura gigantesca para atender um elenco de mais de 600 pessoas, mais os convidados, mais todo o staff que trabalha nisso, né? E toda uma cadeia econômica que faz isso girar, como eu coloquei agora, como camiseta, como lanche, como costureira, como cenografia. Então, tanta gente envolvida nisso. Então, é lógico que dentro de um recurso que você pega, 10, 12% vai estar para cachê artístico. Todo o outro restante está numa cadeia de uma engrenagem que vai tudo isso, entendeu? Então, o que eu achei interessante nessa encenação nossa, que frisou muito bem os dois artistas daqui, né? Que a Marisol, quando teve o concurso da Índia Bartira, lá na Fantástica. 2010, 2011, lá atrás. Então, o que enfatizou muito foi isso. Também que entra em questionamento, por que não teve tanto artista renomado? Porque não tinha dinheiro público? Também bastante gente chegou a questionar isso. Veja, a gente trouxe, com todo respeito a quem pensa diferente, cara, essa Solange Couto, cara, que mulher maravilhosa. Ela ficou emocionada ela é gente boa demais, com o que ela viu aqui. Ela não imaginava que tinha essa dimensão. O André Gonçalves, cara, uma figuraça, ele se encantou com a cidade. Subiu umas estruturas. Lógico, são dois nomes, dentro do meu ver, e dentro do que cabia uma planilha orçamentária. Dentro do orçamento, né? Trazer e que, na minha opinião, corresponderam muito. Eu acho que a simbologia de um Christian Malheiro, camarada que hoje faz série na Netflix, sabe? É um cara que tem um futuro aí promissor pela frente. Luiz da Hora, onde você estava ali antes de chegar. Trabalhou, fez teatro no Mário Covas, participou de festival de teatro estudantil aqui na nossa cidade. Inclusive, esse colégio Mário Covas é onde que surge várias... É o celeiro. Inclusive, a gente tá com um projeto de hip hop nas escolas lá, e a gente já tá com uma galera lá, poetas urbanos. Meu, esse camarada, ele tem mais de 2 milhões de seguidores, cara. Sabe assim? É o berço. O colégio Mário Covas, antigo Luiz Daura. Cara, né? E a emoção com que ele fez a encenação, talvez, de verdade, talvez muita gente, e aí um pessoal um pouco mais velho, mais antigo, assim como eu, Brunão, talvez não saiba quem é o Christian. Sim. E veja, aí tá tudo certo. Mas com certeza... atualidade, né? Mas com certeza a galera mais nova, as pessoas que estão mais antenadas nas redes sociais, sabem quem é o Christian. Com certeza. Esse moleque é um exemplo. E a gente poder oportunizar isso, de mostrar esse garoto negro que veio de uma condição talvez não tão favorável, que estudou em escola pública, que fez teatro através aqui. O Rino foi professor dele, acho que o Luigi foi professor dele. O Luigi, inclusive, foi meu professor de artes cênicas, teatro, lá na Jeep, cara, lá no Jockey, instituição profissional, lá, 54ª adulto. Então, assim, cara, eu acho que isso tem uma simbologia muito forte, cara. A gente tem um rapaz desse que você via ali emocionado. Né? Era figurante, né? Já tinha sido, tem uma história dentro do grande elenco, com 12, 13 anos, participou de algumas encenações e hoje tá ali podendo mandar uma mensagem que, se vocês puderem, tá no YouTube, é só procurar, a mensagem que ele dá ali no final para todo mundo, uma mensagem muito bonita, cara, né? Que é através da educação que a gente constrói tudo. Então, assim, eu acho que diante de todo o cenário de desafio que nós tivemos para entregar essa encenação, cara, com louvor, né? Meu, acho que, cara, eu vou te falar que eu fiquei, cara, terminou no aniversário da cidade dia 22, cara, a sensação que eu tinha passado um caminhão por cima de mim, sabe assim, Imagina, cara? Uma tensão para que as coisas acontecessem, sabe? As dificuldades que aparecem cada dia, uma coisa tal, e a gente vai tentando ajudar a corrigir. Quero aqui aproveitar a oportunidade de agradecer aí as diversas secretarias que nos ajudaram com o apoio ali da Guarda Municipal, da Educação, que mobilizou a galera para poder estar participando na encenação, a Secretaria de Saúde dando suporte ali para quem estava indo assistir. Assim, foi aí um esforço de todo mundo ali para que a gente entregasse uma encenação que nos dá orgulho, entendeu? Eu vejo isso tudo, sabe como? De uma forma que às vezes demora um pouco para a gente tirar aquela imagem da cabeça
dos governos passados, digamos assim, né? Onde tudo era muito mais travado, a gente via que realmente era desigual a forma como era conduzida. Artisticamente falando, né? Artisticamente e estruturalmente também. A gente via que a cidade sofria muito mais e a gente vê que esse governo atual, a gente não está aqui querendo ser parcial, mas a gente está falando a verdade, pelo menos eu como munícipe, né? A gente vê que a comoção para fazer acontecer é maior. E a gente aqui levantou pontos aqui não para colocar o nosso secretário contra a parede, mas justamente para dar voz às pessoas. Exato. Vai A de gente sabe, encontro, né? a gente sabe que o contraponto. Poder explicar. Isso, a gente sabe que o contraponto é necessário para esclarecimentos, enfim. Mas a gente vê sim que a intenção de acertar é muito boa. E até um reflexo disso é o pessoal que inclusive está ao vivo aqui, se faça presente, tire suas dúvidas. A gente está com um finalzinho aqui do nosso programa, o secretário tem outros compromissos, então se faça presente, você que está na live, você que é munícipe, você que é artista, seja de qualquer nicho. Aqui é uma oportunidade de você ter a sua voz e com certeza isso vai refletir lá na frente, porque o secretário está aqui para representar a gente, não só a classe artística, mas vários nichos aí. Então, pelo menos aqui eu queria encerrar agradecendo aqui a tua presença, deixar aqui para ver se o pessoal se pronuncia, mas até então eu só tenho a agradecer por disponibilizar aqui o teu tempo para a gente. Eu que agradeço, acho que a gente poder passar informação, a gente poder também passar um pouco o outro lado de como as coisas acontecem. E veja, a gente hoje tem uma secretaria totalmente aberta, né, ao diálogo, à conversa. A gente tem feito isso todos os dias nesse período, e volto a falar que eu acho que nunca se houve um diálogo tão peito aberto com o setor cultural como a gente está tendo hoje. Eu acho que a gente está ali de portas abertas todos os dias, seja discordando ou não, entendendo igual ou não, mas assim, sempre com muito respeito, com muita civilidade, né, com muita ética e respeitando todos que produzem cultura na nossa cidade. Mesmo muitas vezes pensando diferente ou tendo ideias diferentes, acho que isso faz parte de uma sociedade civilizada. Normal, exatamente. Né? Então, assim, enquanto a gente estiver à frente da pasta, é dessa maneira que a gente vai conduzir, né? É dessa maneira que a gente quer tratar cada um que bate lá na porta, e quem vai lá bater na porta ou vai conversar, ele está disposto a apresentar alguma coisa. Eu acho que o mínimo que a gente tem enquanto servidor é estar ali para poder ouvir e poder tentar achar um caminho, se não, pelo menos com muita educação e muito respeito, a gente poder dar outros encaminhamentos, e é dessa forma que a gente deve agir. Olha, Legal. Eu, Alexandre, o meu ponto de vista aqui na questão da encenação, é claro que é um carro-chefe, sei lá, na praia, tem que ter. Mas a itinerante, eu acredito também. Isso é o meu ponto de vista de munícipe, sabe? Vai muito de encontro porque não ingessa esse pessoal daqui da área continental, por exemplo, de transpassar a ponte. Uma que também os ingressos foram Rápido. Devacionados, foi muito rápido. Não teve nem como a galera daqui. Eu ainda consegui. Surpreendeu todo mundo. Consegui no último dia ainda, graças a Deus, consegui os ingressos. Mas fica aqui o meu anseio, que continuasse também a itinerante, sabe? Sim, por mais que continue, é claro que a gente tem que ter na praia, porque é o nosso carro-chefe na cidade. Mas só que as itinerantes também são bastante válidas, principalmente para a área continental. Eu tenho aqui Mas eu vou só te falar, Zeca, assim, foi muito legal nos bairros. Mas a gente ainda percebe um pouco de falta de interesse das pessoas irem assistir. A gente teve a do Lucas e a do Bola, que foi no Gilson Cole, se eu não me engano. Sim. Né? Socorro. E foram 2 dias de apresentação. Nenhum dos 2 dias a gente teve a totalidade para poder assistir. Né? Então, assim, ainda falta aquilo que a gente luta, né? Essa de que as pessoas de tenham, né, de sair de casa e assistir uma peça
E tava muito bonita a peça deles também, muito legal, divertida, já levando para um lado mais divertido da história. Mas tivemos duas, não foram vazias, mas poderia ter ter uma presença de público melhor. Imagino. Olha, eu tenho posso aqui abrir uma ênfase aqui? Tem uma ênfase aqui do nosso amigo Ronildo Eira Guarani. Ele era pajé lá da aldeia Paranapuã, né? Agora é o Raoni que tá lá. Antes era o Ronildo, que era o cacique. E tá falando acerca da encenação também. Tem uma fala dele aqui que eu vou ler para vocês. Essa encenação deveria também destacar grandes heróis indígenas, mostrando a força e resistência dos povos originários. Uma realidade viva até hoje para nós. Antigamente, colonizadores matavam nossos antepassados com armas. Hoje, os descendentes desses colonos matam a história e cultura dos povos originários através de canetadas, criando leis para enfraquecer nossa luta em diversas questões: território, saúde, educação, culturas e modo de ser e viver dos povos indígenas. Então não podia deixar de colocar essa colocação aqui do nosso amigo Ronildo. Sim. E um abraço aí pro pessoal de Paranapuã, né? A Good Evete Rondários. Só para ir agradecer aí a participação, a gente esse ano a gente levou o pessoal da aldeia pro Revelando lá em São Paulo. Eles fizeram a apresentação lá. Nesse período a gente tem trazido eles para estar participando de participaram de diversas ações da Secretaria de Cultura ao longo de 2023. A gente quer poder aí fazer muito mais, né? A gente sabe lá de todo o trabalho que é feito lá na aldeia. E assim, mas que a Secretaria tem aí tido um olhar muito atento e tiveram diversas participações em diversos momentos da cultura aqui em São Vicente no ano de 2023. Perfeito, é isso aí. Assim, Alcê, para finalizar, só para poder agora enquadrar o nosso secretário na nossa cultura hip hop. Eu cheguei até a perturbar você quando lançou lá no dia 20 de novembro de 2023, nosso presidente Lula assinou o decreto de valorização e fomento da cultura hip hop, que é a Lei Federal 11.784/2023. Ela garante todos esses mecanismos que fomente, que valorize, que reconheça a cultura hip hop, né? O primeiro país no mundo a reconhecer como uma política pública cultural, né? Que momento importante para a história. Eu acho que a África Bambata deve estar muito feliz com isso. E assim, eu gostaria que você assumisse esse compromisso conosco, de eu vou articular com meus amigos, meus pares aí, a gente nos vereadores e também pedir o comprometimento deles com essa lei, para a gente poder colocar no orçamento da cidade. Porque eu sei que a gente chega lá, pede e não tem de onde tirar. A gente chega lá, pede e tem que esperar um edital sair. Importante. Então, assim, a gente quer chegar neles e levar os representantes dos elementos do hip hop em cada gabinete e falar, tem como aí, esse ano, no final desse ano que vai ter as leis orçamentárias. Isso, a gente tem que falar, a gente quer um recurso destinado à Secretaria de Cultura, porque a política pública do hip hop está linkada ao Ministério de Cultura. Então, gostaria muito do seu empenho, se você pudesse também ser um entusiasta conosco, né, fomentar isso. Tanto sou que até falei que eu tinha conversado aí agora recentemente com o Alessandro, né? Sim. O Alessandro que é uma referência também do hip hop aqui na nossa cidade, e tenho conversado bastante com ele, da gente, e em breve também vou estar conversando com você e com outros atores aí no setor do hip hop. A gente quer fazer um evento de São Vicente, né, convidando aí, né, que a gente está ainda numa parte aí de elaboração de como seria esse evento de hip hop aqui em São Vicente, um local adequado para que se possa ter as apresentações. Então eu tenho conversado bastante com o Alessandro, vamos conversar muito com você, que milita muito nessa área, e da gente poder fazer com uma galera da cidade, né, com grupos aqui da cidade, como é feito em outras cidades, né? De repente a gente pode até estar convidando alguns grupos para estar se apresentando, tudo, fazendo esse intercâmbio, mas está no nosso radar de estar fazendo um evento exclusivo do hip hop aqui em São Vicente. Então eu tenho aí fé que a gente vai tocar isso aí. Pode ser a semana do hip hop, né? Opa. Pode ser a semana do hip hop, que
Diga-se passagem, né? Teve o 50º aí do hip hop, fizeram um dia de comemoração e a gente fez 8 dias itinerantes dentro da nossa cidade. Isso estando dentro do Centro Pop, dentro das escolas, dentro da Fundação Casa. Fizemos um trabalho bacana. E a gente fez um trabalho bacana, 8 dias, né, Bruno? Agradecer a Secretaria de Cultura, a Muito Secretaria de obrigado por abrir Ações as Comunitárias. portas, E é um Secretaria de segmento Educação que e Desenvolvimento cresce e Social. se fortalece a cada dia. Eu acho que, como eu falei para vocês, a vantagem de você ter um secretário que não é do setor cultural talvez seja essa, né? Sim. Se eu fosse ator, de repente a gente... Então a gente tenta tratar aí de forma igual aí todo o Mas a gente setor. está cercando de todos os lados, secretário. Nós estamos com a lei municipal do rap nacional e das batalhas de rima, que foi sancionada pelo prefeito recentemente. Conseguimos provar também a lei municipal do break, né, que é das Olimpíadas, e a gente está fomentando também a do grafite para contemplar a área do nosso parceiro. Já chegamos a conversar diversas vezes, a lei já está pronta lá, a gente vai fomentar isso logo mais. E assim, agradecer o vereador Thiago Alexandre, que sempre quando a gente precisa nessa questão da parte da legislativa, ele sempre se dispõe a apresentar os nossos projetos. Então deixar aqui meu abraço aí para o vereador e pro professor Thiago Alexandre. E Thiago, a gente está chegando aí com o programa Hip Hop nas escolas, com o Dia Municipal do Grafite para representar a área aí do meu parceiro Tem Lafa. alguma pergunta aí, Lafa? Tem Pô, alguma pessoal, pergunta aí na então, internet? ficou muito curto uma hora aqui, porque é um tema que realmente tem uma comoção bem grande, porque a cidade, parece que não, mas a cidade respira, né? Cultura, a gente necessita. E assim, só mais 5 minutinhos aqui pra gente fazer ler algumas mensagens aqui para não dizer que ficou só aqui entre nós. Sim, verdade. Não interagiu, né? É isso aí. Bom, uma delas é essa aqui do Alessandro Cruz. Como incentivar a cadeia produtiva, os projetos com arbitrariedades e discussões monocráticas em suas ações. Pelo menos aqui parece uma... Tem uma pergunta assim. Isso, aqui acima dele, né? Pergunta para Alexandre: o que aconteceu com a comissão de avaliação da Secult com os constantes erros de avaliação dos projetos apresentados? Consegue responder para a gente aí? Veja, eu não sei do que ele está tratando. Isso, verdade. Aí ele continua aqui: como incentivar a cadeia produtiva, os projetos com as arbitrariedades e decisões monocráticas em suas decisões. Será que eu fui claro aqui na pergunta? O que aconteceu com a comissão de avaliação da Secult com os constantes erros de avaliação dos projetos apresentados? Aí ele continua: como incentivar a cadeia produtiva, os projetos com os projetos e as arbitrariedades e as decisões monocráticas. Aqui parece uma crítica sobre a avaliação dos projetos aqui. Eu não sei de quais projetos o Alessandro está falando, não sei se ele está se referindo a LPG, se for LPG, ele acompanhou e a gente... foi feito um edital que se teve os pareceristas, que eles que avaliaram todos os projetos da LPG, né? Foi um pedido do próprio Conselho Municipal que fosse dessa maneira e foi atendido, né? Então não foi feito de maneira monocrática, né? Foi feito de acordo com o que teve no edital, né? Agora eu não sei se ele está de repente se referindo à encenação ou alguma outra coisa, certo. Mas o Alessandro é um cara aí que a gente respeita muito, é um cara que faz um trabalho muito forte aqui na cidade, no setor cultural, um batalhador aí que... Cara, eu acho que eu cheguei a fazer uma oficina de fotografia com ele, se eu não me engano. Foi parceiro o ano passado da secretaria, a gente tinha um espaço que a gente tinha lá, alguns cursos que eram feitos lá na associação que o Alessandro preside, mas eu acho que é importante a gente ter, né, esses questionamentos e que a gente possa estar melhorando a cada dia. Respeito muito o posicionamento dele como profissional que né, um cara especialista naquilo que ele faz. E veja, estamos aí de portas abertas para dialogar, para conversar, para achar o melhor entendimento aí. Queria saber do secretário se tem planos, esse aqui é do Big Z, nosso parceiro, se tem planos para iniciativas culturais para o Paratinga e Vale Novo.
duas comunidades bem Mas excluídas. faz né? parte de São Vicente aqui? Paratinga, Faz, né? Acaraú faz parte da zona Faz. rural. Veja, é uma comunidade bem distante, mais próximo de Cubatão. Quilombola, né? É uma verdade. carência nossa, a gente reconhece, a gente, como eu falei, a gente muitas vezes não consegue alcançar o como Sim. nós gostaríamos Sim, alcançar. Nesse curso de formação que a gente está fazendo aí, que a gente vai iniciar em 24, a gente está querendo ofertar o mesmo número de vagas que a gente vai oferecer na área insular, é o mesmo número de vagas que a gente quer ofertar aqui na área continental, mas a gente sabe que mesmo assim não é o suficiente para a gente alcançar todos os cantos aqui da nossa cidade. Legal. O Oswaldo, ele queria aqui saber como que a gente pode aproximar das periferias, porque geralmente as perguntas parecem bem parecidas, né? Queria os projetos mais nas comunidades, porque até então a gente consegue o apoio com os moradores. Ele está falando aqui no que diz respeito ao grafite, que é a que eu faço parte. A gente fez um projeto lá em Cubatão, que a maioria do incentivo foi local mesmo. A gente consegue ali com o dono de um bar, enfim, de algum comércio. Fizemos aqui, né? Aqui também. Então, eu acho que isso a gente até conversou aqui, né? A prefeitura... Você que é especialista na área sabe que não é... você fazer um painel de grafite, você sabe que não é barato. Sim. Né? Não, a gente tá falando aí só a questão das tintas, tem um valor aí substancial, então... que acaba muitas vezes até para um projeto de iniciação acaba sendo um dificultador, né, de a gente poder ter esse custeio se não tiver de repente um parceiro que possa vir com as tintas e tudo, porque muitas vezes a mão de obra a gente tem às vezes um trabalho voluntário. Sim. Ou a gente consegue dar uma ajuda de custo, que é como a gente trabalha, né? Mas aí no dia a dia esse custeio, por exemplo, das tintas, e você sabe melhor do que eu, não é tão simples assim. Vamos imaginar a gente fazer uma iniciação grafite aí com uma galera de 50 jovens. Né? A gente colocar isso tudo no papel, quantificar valor e tudo, a gente precisa buscar aí parceria para que a gente possa tentar desenvolver isso. Sim, sim. Eu acredito que o pessoal da prefeitura consegue ajudar bastante, pelo menos com a visibilidade, ir lá, mostrar, ou então fazer essa ponte entre as empresas privadas, fazer com que eles se sensibilizem e apoiem, né, os projetos periféricos. Eu acho que é muito importante. De repente, até um projeto que a gente possa pensar num painel, para cada escola da nossa cidade. Aí, de repente, muito legal, né, muito legal. Buscar parceria nesse sentido pode ser uma ideia bacana. Hein? Sim. Eu acho que para fechar, cara, o Carlos Alberto aqui, ele colocou uma opinião que é meio que chutando balde, e a gente aqui não tem tanto filtro porque a gente está falando diretamente com os jovens, né? Então, assim, ele colocou uma opinião dele que é o seguinte: os jovens de hoje em dia querem saber de baile, pancadão, quando se trata de arte não tem tanto interesse. Então, acho que essa crítica aqui, inclusive de um dos nossos telespectadores aqui, fica a reflexão para todo mundo aí, entendeu? Eu acredito que, como todo mundo bem explicou aqui, eu acho que ninguém colocou nenhum tipo de máscara, todo mundo foi muito sincero em dizer que a gente está no intuito de acertar. Inclusive nós aqui, na parte de apresentação, a gente tentou fazer uma apresentação e uma explicação o quanto mais coerente possível. Então eu acredito que todas as pessoas que querem fazer a mudança e as pessoas que querem ver a mudança se façam mais empáticas, procurem saber, procurem estar mais por dentro dos assuntos, e eu acredito que só assim a gente consegue fazer acontecer, né? Porque justamente só falar sem se mover, eu acho que não adianta muito, né? É aquela mensagem do Rico, né? A mensagem que a gente sempre usa do Rico, né? Mudar o bairro para não mudar de bairro. Isso, né? verdade. Enfatiza isso. Então é isso, pessoal. Eu agradeço muito. Novamente aqui eu quero agradecer ao secretário de Cultura. A gente sabe que se fosse continuar a gente poderia deslanchar para vários outros assuntos, mas eu acho que a gente conseguiu fazer um bom resumo aqui, né, Zeca? Eu tenho uma última. Eita. Eu tenho a chave para fechar. Para fechar, família. A chave para fechar, Zeca? Para fechar, Alexandre. Da onde que vem o teu apelido? Chumbinho. Fala aí, qual que é a resenha desse apelido? Isso é fácil. Até que as pessoas até me confundiam com o Alessandro, porque ele também é Alessandro Chumbinho. Né? Entendi. E de verdade o Chumbinho veio, cara, da época que eu praticava judô. Né? Então eu Faixa preta, inclusive, né? Eu comecei a fazer judô muito cedo, com 6 anos.
né? E na época, né? Hoje eu tô meio fora de forma, na época não. Então, assim, as pessoas falavam que... As pessoas tinham muita... Quem lutava comigo, ou praticava judô comigo, tinha muita dificuldade de me projetar, né? Então, aí começou falando que eu tinha chumbo no pé, chumbinho, e ficou até hoje. Mas é por conta do judô lá atrás que tá lá guardado no nosso coração. Legal. Valeu aí, cara. Obrigado. Eu queria saber, mais uma vez, como que a gente tem acesso à secretaria, de que forma quem não sabe de maneira alguma, pô, eu tenho um projeto, eu tenho uma ideia, com quem eu posso ir lá, conversar, onde que eu consigo? A gente tem lá, as pessoas que trabalham na secretaria, né? Ela fica lá na José Bonifácio, 404, 7º andar. Legal. Né? Todo dia às 8 horas da manhã, o Alexandre tá lá na secretaria. Eu vou depois estar passando para vocês colocarem aí o telefone para de repente pegar alguma informação. Tem aí? E depois eles já jogam aí no vídeo aí. E, cara, estamos abertos às ideias, às parcerias. Então, assim, a gente está sempre aberto ao diálogo, como eu falei no início do programa. Tanto conversar comigo, quanto o nas redes sociais Guerra. também, né? A gente até por uma questão institucional de governo, é centralizado muitas coisas na página da prefeitura, então a gente às vezes coloca algumas coisas, anexa junto, né? Mas veja, a gente tem as nossas redes sociais aí que pode estar colocando lá, às vezes pergunta, eu respondo muita coisa pelo Instagram, pelo Facebook, pelo meu WhatsApp, acho que a maioria tem meu telefone aí, as pessoas ligam, mandam mensagem. Cara, a gente está aberto aí pro diálogo, aberto aí para estar ouvindo as ideias e tendo a viabilidade de fazer, a gente abraça, como foi a Feira das Artes Plásticas, como em tantos projetos que a gente fez ao longo de 23, a gente quer fazer isso e muito mais em 24. Legal. Bom, tô feliz com a nossa entrevista aqui. Eu acho que pro nosso primeiro dia foi bem, Zeca. Tá de Família, parabéns. também tô muito feliz, tá? Queria agradecer aqui de antemão, Alexandre, Brunão aí, Valeu, que estavam predispostos aí a atender a gente. Tô muito feliz com a nossa estreia, tá? Uma semana aí atrasada, mas saiu e é o melhor pra vocês, certo? Então não esquece, curte, compartilha, ativa o sininho lá que a gente vai ter muita conversa boa. Fechou, família? Obrigado, pessoal. Até mais aí. Fique com Deus. Boa semana. Valeu. Tamo junto. Tchau, tchau. Valeu, sinergicamente. Cultura sinérgica. Foi rápido. Já é, Rafa. Já.